Amados irmãos, nós estamos de volta para trazer mais uma videoaula. Desta vez nós estamos trazendo a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da PEC, a última lição do último trimestre de 2020. E você, claro, nosso convidado a ficar com a gente até o final dessa videoaula. E você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui embaixo, né? Deixa aí o seu like, compartilha e, claro, pode deixar o comentário. Não esquecendo também que a gente nas descrições, a gente sempre deixa esse material em PDF para que assim você possa fazer um bom uso e estudar para a sua aula presencial. Então, que Deus abençoe. Fique com a gente até o final dessa videoaula. O tema da nossa lição de hoje é a viagem e chegada a Roma. A semana passada nós falamos na lição de número 12, a terceira viagem missionária, e agora nós vamos falar sobre viagem e chegada a Roma com base aí no capítulo 27 e no capítulo 28 do livro de Atos. Portanto, os dois últimos capítulos do livro histórico do Novo Testamento. E para iniciar, eu quero ler o conjunto com você o nosso textuário que diz: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28 e 31. A verdade prática. O cristão deve estar disposto a testemunhar sempre, independente das circunstâncias. Então, a nossa verdade prática aqui, ela vem nos informar acerca da responsabilidade cristã. Todo cristão, ele tem que estar sempre disponível, sempre disposto a testemunhar. Embora as circunstâncias sejam contrárias a essa disposição, essa vontade, esse desejo do cristão, mas ele sempre tem que estar engajado com toda a força do seu ser para testemunhar de Cristo Jesus. A nossa introdução, mas antes eu quero, como de costume, apresentar aqui o nosso objetivo, os objetivos dessa lição. O primeiro, descrever a viagem de Paulo a Roma. O segundo, aprender com o exemplo de Paulo. E o terceiro, continuar pregando até Jesus voltar. Esse é os objetivos que nós vamos trabalhar nessa lição, nessa última lição. E antes de passar a introdução, quero informar a professores, a diretores, a superintendentes, que a oportunidade é essa, o tempo oportuno é esse, para a gente fazer uma avaliação com a nossa classe de todo esse trimestre, pois nós sabemos que se não tiver tempo suficiente para a gente fazer um simulado, a gente faz pelo menos alguns questionários de algumas lições para aplicar. Isso leva uns 5 minutinhos para que a gente possa ter aí noção ou uma ideia de como está avançando a questão da didática, do ensino na nossa classe. Então não perca essa oportunidade de trabalhar também essa, vamos dizer, essa área com os seus alunos. O nosso esboço apresenta aqui os 3 pontos da nossa lição. No primeiro ponto nós vamos falar sobre a prisão de Paulo e vai ter 3 tópicos. Primeiro, sua determinação. Segundo, vítima de calúnia. E terceiro, sua defesa. O segundo ponto da lição, a viagem a Roma, é aonde nós vamos ter também 3 tópicos. Vamos ter um tópico específico falando sobre um Jonas diferente. O segundo, o naufrágio. O terceiro, na ilha de Malta. E o terceiro ponto da lição diz Paulo em Roma. E tem também 3 tópicos. O primeiro, prega o reino de Deus. O segundo, sem impedimento. E o terceiro é Atos 29, o capítulo 29. Então, esses 2 primeiros pontos da nossa lição é com base no capítulo 37.
Já o terceiro é com base no capítulo 28. Então, nós precisamos, né, de bastante atenção para a gente dar continuidade aqui nesse assunto. É um assunto, um dos melhores, nessa última lição, onde a gente vai aprender, ter um apanhado histórico, da viagem de Paulo, da prisão, da viagem e como ele chegou em Roma e como foi ali os primeiros passos do apóstolo Paulo em Roma. A introdução da nossa lição diz: Lucas conclui a sua obra com a chegada de Paulo a Roma, capital do império e grande metrópole dos gentios. Então, a nossa introdução nos informa que o autor, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que era Lucas, ele vai concluir o seu compêndio teológico com a chegada de Paulo a Roma. E se a gente for analisar ou voltar atrás em todas as lições que já passamos, a gente vai ver que o grande objetivo de Paulo era chegar em Roma, mas ele não chegou da forma que ele projetou, da forma que ele queria. Assim como ele chegou em Filipos, em Coríntios, em Éfeso, em Roma ele tinha projetado chegar da mesma forma, mas Deus tinha escrito uma nova forma de ele chegar. E ele chega em Roma, a gente vai ver nessa lição, mas ele vai chegar como um prisioneiro. Ele vai chegar ali, mas isso não é impedimento para ele não exercer ali a sua chamada, o seu ministério de missionário, de evangelista. Paulo ele podia estar ali como prisioneiro, em uma casa alugada, mas sempre estava desenvolvendo o seu ministério. Aqui o nosso primeiro ponto da lição, a prisão de Paulo, aí com base no capítulo 21 de Atos, e a sua determinação. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre a determinação de Paulo. Mas antes de falar sobre a determinação de Paulo, eu preciso aqui destacar o que o comentarista explica para nós, o que significa ser determinado. Diz assim: determinado é a qualidade de alguém que é decidido, resolvido, firme e resoluto. Então a gente aprende que determinação, ela é uma qualidade que todo cristão tem que ter. Todo cristão ele tem que ter essa qualidade de determinação, porque se ele não tiver essa determinação, hoje ele está na igreja, amanhã pode não estar, porque não perseverou, não tinha essa determinação. Então, determinação é uma qualidade essencial na vida cristã. Então, todos nós, assim como o apóstolo Paulo demonstra essa determinação pessoal dele, que ele tinha em ser evangelista, de pregar o evangelho, de dar à sua vida aquilo que os homens julgam mais importante que a sua vida, Paulo estava disposto a dar a sua vida para cumprir a sua determinação, que era testemunhar de Cristo, que era ser um testemunha de Cristo aqui na terra. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre a sua determinação. E ainda fiz duas marcações aqui nesse tópico, quero que você acompanhe comigo. Diz assim: estamos dispostos a seguir obedientemente a direção do Espírito Santo em quaisquer circunstâncias? O nosso comentarista ele faz essa indagação para todos nós. Estamos dispostos a sofrer quando nós somos enviados pelo Espírito Santo? Essas perguntas elas devem ser respondidas para cada um de nós, dentro da nossa consciência. O que nós estamos fazendo para cumprirmos a direção de Deus na nossa vida? A segunda marcaçãozinha que eu fiz aqui, que eu destaquei nesse tópico, diz: sem determinação não avançamos, pois a vida cristã é um campo de batalhas e não um passeio num bosque. Perceba que a determinação é uma qualidade essencial na vida cristã, quando nós olhamos para a vida cristã com essa ótica que o comentarista nos apresenta, como um campo de batalha. Não é apenas um bosque, ou não é apenas um parque de diversões ou um hobby,
Não, a vida cristã, ela é aqui bem especificada como um campo de batalha, aonde quem está naquele campo de batalha precisa ter certeza por que está ali, precisa ter determinação de que vai chegar no final, de que vai vencer, de que está do lado certo e de que está com as armas certas. Então nós precisamos sair desse tópico consciente de que a determinação ela deve ser uma qualidade presente tanto na vida do nosso aluno como do professor, porque o professor da escola bíblica, o superintendente, o diretor, todos eles precisam ter essa qualidade, né? Ser uma pessoa determinada a cumprir fielmente o seu propósito, a cumprir fielmente o seu ministério, pois o apóstolo Paulo ele diz que aquele que desenvolve o dom do ensino, que venha desenvolver e com alegria no coração e que, se for do ensino, que haja esmero, ou seja, que haja dedicação, que haja determinação, que seja uma pessoa decidida a cumprir esse propósito. Então, para nós cristãos, nós precisamos ter certeza apenas de uma coisa: se não estamos agradando a Deus, estamos perdendo o nosso tempo, não estamos cumprindo o nosso propósito. O tópico de número 2, vítima de calúnia. Aqui na prisão de Paulo, né, a primeira característica a gente viu que foi a sua determinação. Quando ele sai de Éfeso, ele se despede da igreja de Éfeso em direção a Jerusalém, sabia que ia ser preso, mas estava determinado a ser uma testemunha de Cristo ali. E ali ele passa uma cerca de 2 anos, né, preso, e ali depois ele, vendo como a perseguição estava se afunilando e tinha pessoas que estavam armando um atentado para tirar-lhe a vida, então ele recorre ao título romano que ele tinha por direito. Então ele agora se torna um prisioneiro romano, que vai à capital, e a acusação que as pessoas, que o Sinédrio, que todas as autoridades de Jerusalém fizeram uso para prender a Paulo, foram as mesmas que usaram contra Jesus e contra Estevão. Foram todas acusações infundadas, acusações que, na verdade, não tinha nada de seriedade. Eram acusações vagas, mas eles queriam uma desculpa para, assim, prender e matar, tirar a vida de Paulo, porque ele estava nesse empreendimento de pregar o Evangelho de Cristo. Então, ele julgava Cristo como opositor, que não era o Messias. Então, o comentarista ele destaca para nós aqui as calúnias que se levantaram contra Paulo. A primeira foi a conduta antipatriótica. Era pregar contra o povo, trazer um ensino que ia de encontro àquilo que o povo, ou que a cultura dizia que o povo tinha que ser fiel. A segunda, blasfêmia, que eles alegavam que Paulo ensinava contra a lei. E a terceira, sacrilégio, ensinava contra aquele lugar santo, que eles consideravam que era o templo. Então a gente percebe aqui que as acusações do Sinédrio, das autoridades de Jerusalém, do templo, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus contra Paulo, era uma acusação sem fundamento, mas, como o comentarista ele também faz aqui destaque, que quando as acusações elas não têm valor, ou seja, não são verdadeiras, e quando não há argumento ou razões para condenar, a lama ela é um bom substituto, ou seja, a mentira, eles forjaram essa mentira, se apegaram nela e então usaram as suas credenciais e autoridades para colocar Paulo na prisão, arrumando aí testemunhas falsas e preparando ali todo aquele cenário para que Paulo fosse condenado. Agora nós vamos passar para o nosso terceiro ponto,
que diz sua defesa. Aqui nesse terceiro tópico, do primeiro ponto, nós vamos ver acerca da defesa de Paulo. E o interessante é que Paulo aqui, mais uma vez, ele não procura se defender, mas ele vê como uma oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, aqui como Estevão, quando foi apedrejado, ele não procurou se defender, mas usou a oportunidade que tinha diante daquele público para anunciar e provar nas Escrituras que Jesus era o Messias. E Paulo aqui, nessa oportunidade que ele vai ter diante do rei Agripas, com base aqui no capítulo 26 e o verso 19, o apóstolo Paulo ele vai testemunhar da sua chamada, do seu encontro no caminho de Damasco com Jesus, e vai dizer que está apenas sendo fiel à visão que teve, à revelação que teve do próprio Senhor, e de que ele não vai procurar se defender, mas vai aproveitar a oportunidade para falar de Jesus. E a parte que eu destaquei nesse tópico diz assim: após um período de 2 anos preso em Cesareia, vendo que sua situação se agravava, sendo cidadão romano, estrategicamente apela ao julgamento perante César. Isso em Atos 25, do 9 ao 12. Então a gente percebe que nesse tópico, quando nós somos levados a entender acerca da defesa do apóstolo, a gente percebe que o apóstolo ele apela a Roma, porque ele queria cumprir aquele propósito que ele tinha, que ele carregava consigo, de chegar a Roma. E aí a gente percebe que o missionário aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha um projeto, o projeto de Deus era superior. A gente entende que Deus ele vai levar Paulo a Roma, e sob os cuidados romanos. Vai passar aí cerca de 8 a 9 meses de viagem para chegar à capital do Império, a capital conhecida como a capital dos gentios, e ali Paulo ele vai chegar ali com uma saúde, onde a gente vai perceber que não foi afetado em nada, perderam coisas, mas as pessoas foram preservadas. O ponto 2 fala sobre a viagem a Roma, e é nesse ponto que a gente vai ver acerca de como Paulo, qual foi os obstáculos que Paulo e a sua comitiva, ou a comitiva que ia conduzindo ele a Roma, passou. A gente vai ver aqui o primeiro tópico, um Jonas diferente, é onde a gente vai ver um contraste entre o Jonas do Antigo Testamento e Paulo, que é considerado, ou que é um retrato de Jonas, porque os dois tinham o ministério de anunciar o Evangelho, as boas novas, aos gentios. E aqui o comentarista ele destacou aqui 7 características de Jonas e 7 de Paulo. A primeira diz: Jonas motiva a tempestade por sua desobediência. Paulo é alvo de uma tempestade por sua obediência. Veja que a diferença entre esses dois Jonas aqui, ou entre Paulo e Jonas, é bem distinto. Um desobedece, provoca, ou atrai para si essa grande tempestade. Já Paulo, porque obedece, a tempestade se achega a ele, mas ele, ao invés de fracassar, ele dá ânimo, a toda aquela tripulação daquele barco. De número 2, que o nosso comentarista fala, Jonas atravessa a tempestade fugindo de Deus. Paulo faz em obediência à chamada de Deus. Essa é a 2. A 3, a viagem de Jonas é sem projetos. Paulo sabe para onde vai e o que vai fazer. 4, Jonas não ama os gentios. Paulo é constrangido e motivado pelo amor de Cristo a todos. A de número 5, Jonas era exclusivista e queria a salvação apenas para os judeus. Paulo quer a salvação para todos os gentios. A 6, Jonas usa sua liberdade para fugir do seu chamamento. Paulo usa sua prisão para confirmar e concluir o seu chamado e pregar em Roma. E já a 7ª, Jonas prefere morrer
para não ter de pregar. Paulo, apaixonado pela vida em Cristo, está disposto, inclusive, a morrer para cumprir o seu ministério. Então, essas 7 características que tanto de Paulo como de Jonas nos leva a respondermos uma indagação. Hoje, na atualidade, quem nós estamos sendo? Jonas ou Paulo? Nós precisamos também responder essa indagação de acordo com como nós estamos vivendo, de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, também não deixe de fazer essa pergunta diante da sua classe para os seus alunos. O tópico, ainda de número 2, fala sobre o naufrágio. É aqui nesse tópico onde a gente vai ver que aquela tripulação, ela passou por aquela tempestade e o barco veio a afundar, veio a ter aquele naufrágio por não obedecer o que Paulo tinha dito. Eles não deram ouvido ali o que Paulo falou, que eles tinham que permanecer em Creta. Mas pelo contrário, eles entraram e continuaram a navegar, e foi aonde veio a tempestade. Mas o Senhor já tinha falado a Paulo, revelado um anjo, de que ninguém ia perecer. Então, a gente lendo o texto, a gente observa que a vontade de toda aquela guarda romana que estava conduzindo Paulo a Roma, era de tirar a vida dos prisioneiros. Mas ali Paulo, através da sua palavra firme, ele consegue fazer com que o chefe daquela guarda resguarde ali a vida de todos os prisioneiros. E aí começa a liberar eles, a quem sabe nadar, para chegar em terra firme. E ali todos são salvos, e é aonde a gente chega aqui no próximo tópico, que é na ilha de Malta. Então, nessa ilha, a gente percebe que não chega apenas prisioneiros que sobreviveram a um naufrágio, mas chega um homem de fé, um homem fiel, que era Paulo, trazendo consigo as boas novas. E o propósito, o projeto de Deus em Malta era anunciar ali o Evangelho. E a história vai dizer que Paulo chega na ilha e ali tem um governador, o seu pai está enfermo, com uma febre que até hoje ela é conhecida e tem esse nome, ainda hoje. E ali Paulo, ele ora pelo pai daquele governador, e aonde o milagre acontece. E a gente percebe que tanto a febre, ela é expulsa da vida do pai do governador da ilha, como também de todas as pessoas que estavam enfermas. Todas elas não perderam a oportunidade, vieram diante de Paulo. Paulo ora, repreende a enfermidade de todos eles, e depois eles são ali agasalhados, recebem ali os cuidados de todos os moradores daquela ilha, e no dia seguinte eles são aí liberados, para continuar a sua viagem a Roma. O ponto de número 3 fala Paulo em Roma. Aqui eu quero ler a introdução desse ponto, que diz: conforme o Senhor Jesus prometera, Paulo chega a Roma, a capital do império e a grande metrópole dos gentios. Haviam-se passado 30 anos desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então a gente percebe aqui na introdução do ponto que o comentarista aqui ele faz um destaque para essa segunda parte do compêndio de Lucas, do escritor Lucas, porque Lucas ele escreveu 60 anos, 30 anos ele relata no Evangelho, os outros 30 anos ele relata aqui no livro de Atos. Então aqui nós já estamos no capítulo 28, já está concluindo 30 anos de história, que é os 30 anos aqui que é registrado acerca da história da igreja primitiva. O primeiro tópico desse ponto fala: prega o reino de Deus. E aqui nesse primeiro tópico a gente vai ver que Paulo, ele se cumpre o que a gente leu aqui logo atrás no nosso textuário, que ele prega com intrepidez. E o interessante é que essa palavra intrepidez, ela dá a ideia de algo firme, de algo concreto, de algo que as pessoas ouviam e tinham certeza que era verdade.
porque quem estava pregando tinha legalidade, quem estava ensinando tinha autoridade, né, para falar. E não fica difícil daqueles que acompanharam Paulo durante essa viagem, né? Eles permaneceram ali acompanhando e tendo essa certeza de que o evangelho ele foi pregado, de que o reino de Deus também chegou em Roma através de Paulo e aquela comitiva que lhe conduziu. Passaram 8 meses sendo evangelizados. De número 2, o tópico diz sem impedimentos. Aqui o comentarista ele diz, não é sem dificuldades, e sim sem impedimentos. Perceba que quem estava preso era Paulo, não era a mensagem. Quem estava sob custódia de Roma era Paulo e não o evangelho. Então as dificuldades tinham e sempre haveriam de ter, mas os impedimentos ali Paulo superou. Paulo, ele sempre estava disposto a pregar o evangelho. O nosso tópico de número 3 fala Atos 29. Então, nesse Atos 29, o que eu quero destacar aqui para que o vídeo não fique tão longo, é informar os irmãos que o capítulo aqui 29 ainda está dando continuidade, ainda está sendo escrito, né? Porque enquanto a igreja estiver na terra, essa história está sendo registrada. Então, eu e você fazemos parte, né, desse capítulo 29. Então, vamos continuar firme naquilo que nós temos aprendido até agora e continuar aprendendo, para que assim o nome de Deus possa ser glorificado em nós e através de nós. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.